Bom dia, minha gente, bom dia a todos e todas. Bom dia, excelentíssimo ministro Cláudio Brandão, nosso caro representante da Bahia no Tribunal Superior do Trabalho, colega, continua sendo colega do Tribunal Regional do Trabalho, que eu conheci logo que cheguei na Bahia, cheguei no TRT da Bahia e que sempre atendeu tão prontamente, com tanta presteza, com tanta disponibilidade aos convites da empresa, da EJUDE. Agradecemos imensamente a presença de Vossa Excelência, meu caro ministro, caro amigo Cláudio Brandão. Me permito me dirigir assim ao senhor, a você. Enfim, bom dia a todos e todas que estão presentes neste nosso evento de abertura do seminário que a EJUDE da Bahia, EJUDE 5, realiza sobre os novos horizontes e estratégias de atuação na execução trabalhista. Este seminário é um seminário de um alcance de fôlego, eu diria, porque envolve 21 lives com professores, ministros, enfim, com estudiosos da execução, e pretende nos atualizar e nos munir das novas e melhores estratégias para abordagem da execução, aperfeiçoamento da execução, para a eficácia e eficiência dos atos de execução na Justiça do Trabalho. Meu caro ministro, eu vou quebrar um pouco o protocolo, mesmo correndo risco de cometer alguma insanidade, alguma heresia, mas vou me dirigir, não como Vossa Excelência, mas como você, porque é um ato, embora seja um ato da escola, mas é um ato acadêmico, estamos diante de uma atuação acadêmica, e eu me permitirei quebrar um pouco o protocolo para me dirigir como você. É uma grande alegria recebê-lo na Escola Judicial mais uma vez, não é para falar sobre este tema, que é um tema não só do seu conhecimento, mas um tema com o qual você trabalha no dia a dia do TST. Não é? A Escola Judicial se sente, mais uma vez, muito honrada com a sua presença aqui, se sente também muito honrada com a presença de todos e todas que se inscreveram e participam deste evento, e, portanto, é uma satisfação, não só porque quem abre este seminário é alguém por quem eu, particularmente, porque a Escola Judicial da Bahia, o próprio TRT, nutre um grande afeto, um grande carinho, um grande respeito e uma grande admiração, mas porque abrimos um evento que para nós é muito importante. Eu, infelizmente, meu caro ministro, terei que sair, porque, como disse a todos brevemente, quando entrei na sala, eu tenho uma sessão do tribunal agora. Então, infelizmente, eu perderei mais uma aula, mais um ensinamento que você certamente transmitirá a todos. Eu me dispenso de lhe apresentar, já que estamos contando aqui com o que a nossa querida Andréa chamou do público interno, porque todos conhecem o ministro Cláudio Brandão, o professor Cláudio Brandão, o doutrinador Cláudio Brandão, não é? E o que eu dissesse para lhe apresentar, os títulos que eu trouxesse para lhe apresentar, talvez não falassem exatamente do que você representa para o Tribunal da Bahia, do que você representa para a Justiça do Trabalho do Brasil, e o que você, sobretudo, representa para o conhecimento jurídico brasileiro. Os seus livros, seus escritos, seus artigos, enfim, sobre este tema, o tema da execução, mas também sobre outros, são guias para nós todos, para mim particularmente, e para nós todos,
que operamos com o direito do trabalho. Então, meu caro, chamá-lo de ministro e professor, para mim, resume fundamentalmente a admiração, o respeito que destinamos a você. Então, meu caro ministro Cláudio Brandão, meu caro amigo Cláudio Brandão, eu mais uma vez agradeço a sua presença, mais uma vez me sinto honrado por apresentá-lo neste evento da Ajude, não é? E espero que todos e todas tenham não só uma boa live, uma boa aula sobre este tema hoje, mas que tenhamos um curso muito profícuo, um curso produtivo, um curso que traga, que atinja a finalidade a que ele se destina e com a qual nós o imaginamos, não é? E que depois dessas 21 transmissões, nós todos tenhamos aperfeiçoado o nosso conhecimento, tenhamos afinado a nossa aproximação, a nossa relação com essas ferramentas, as novas ferramentas e esses instrumentos para aperfeiçoamento da execução. Então, era isto, eu agradeço, muito obrigado, e desejo a você, meu caro amigo Cláudio Brandão, meu caro ministro Cláudio Brandão, e a todos e todas que estão presentes, uma boa aula e um excelente seminário. Muito obrigado. Desembargador Jefferson, ministro Cláudio, eu queria só falar um minutinho, pode ser? Eu queria só fazer uns agradecimentos também. Primeiro, dizer que eu estou muito emocionada, né, que esse dia chegou. Eu estava ansiosa pelo início desse seminário. A execução, é a nossa execução. O ministro Cláudio é o nosso coordenador aí da CNET, né, a Comissão Nacional de Efetividade, e eu sinto muita falta, né, de eventos dessa natureza. E então eu queria agradecer não só ao ministro Cláudio, que se prontificou imediatamente, atendeu ao nosso chamado e veio aqui para a abertura, nos auxiliou, inclusive, aí com alguns convites, né, participando sempre ativamente. Eu sou sua fã, já disse isso, de forma privada e digo publicamente, mas eu quero agradecer também aos colegas Rafael Guimarães, que está aqui, estou vendo ele, Helder, eu não estou vendo o Helder aqui, Bianchi, e Renata Bonfilho, que me ajudaram, né, que foram, assim, os idealizadores desse evento mega, né, um evento mega, eles me trouxeram isso, assim, pronto para a Ajude 5, eu disse, tenho total interesse, a gente tem que, sim, ir adiante, privilegiar aí nossa execução. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos, eu só queria falar isso mesmo, agradecer e dizer que estou muito emocionada com o início desse evento. Muito obrigada a todas e todos que me ajudaram nisso aí, para a gente chegar hoje. Ministro Cláudio, a bola é sua aí. Agora, só, ministro, antes de passar a palavra, ela fez os agradecimentos, mas eu quero também estender, claro, né, esse agradecimento à Andréa, eu como diretor, ela como a coordenadora pedagógica da escola, porque ela realmente, além de todos que contribuíram para isso, aos quais ela já citou, mas ela também foi, assim, perseguiu isso com muito afinco e a emoção dela é muito compreensível. André, muito obrigado também, ajude. Claro, conta com você, como sempre. Então, meu caro ministro, a palavra é sua. Eu, desafortunadamente, teria que sair, mas vou tentar assistir essa gravação depois. Muito obrigado. E agora, pronto, vamos felizmente ouvi-lo. Muito obrigado. Bem, bom dia, senhoras e senhores, colegas, amigos, servidores aqui da Bahia, colegas magistrados da Bahia de fora. É muito fácil atuar, falar, conversar quando se está em casa. Na nossa casa, nós nos despimos de todas as vaidades, todas as formalidades, todas as reservas, e na nossa casa, nós só recebemos as pessoas de quem nós gostamos. Então, é assim que me sinto hoje na Escola Judicial do sempre meu TRT5.
Para os que não conhecem a minha história, são poucos aqui, que a maioria é da Bahia do TRT, este ano, no dia 11 de maio de 2021, completaram-se 40 anos, desde o dia 11 de maio de 1981, quando entrei no TRT5, na então Junta de Conciliação e Julgamento de Jacobina, que tinha como juíza titular, mas na época juiz titular Newton Silva, nosso querido amigo já aposentado, e depois a colega Conceição Martinelli Braga, que todos nós gostamos, temos altas referências, mas também tinha, e eu vou fazer essa referência que eu acho importante para o que eu vou dizer depois, uma pessoa das mais, para mim, importantes na minha trajetória, que foi o diretor de secretaria, Renato Paes Marques de Oliveira. E por que isto? Eu tive 2 diretores de secretaria com quem trabalhei, que para mim foram marcantes na minha trajetória, e falarei sobre eles depois, ou sobre a segunda depois. Foi esse diretor de secretaria, Renato, ele sabia que eu tinha trancado o curso de Direito, primeiro ano, na Universidade Católica de Salvador, e precisava voltar a Salvador para concluir o curso de Direito. Então, ele me disse, olha, eu vou lhe ensinar tudo o que eu souber de secretaria de junta, na época, porque para onde surgir uma vaga, você se candidatará em Salvador. E exatamente aí comecei a conhecer a execução, porque o que ninguém queria fazer eram os cálculos de liquidação de sentenças. Era uma tarefa inglória, ninguém gostava de cálculo, ninguém queria fazer. Então, eu comecei o meu aprendizado em secretaria de vara exatamente por aquilo que ninguém gostava, e, aliás, hoje alguns também não gostam, que é exatamente as atividades ou os procedimentos, os atos de execução. Por isso, estando em casa, eu também homenageei os servidores do meu tribunal, e o faço inicialmente em nome desse querido diretor de secretaria, Renato Paes Marques de Oliveira, que me ensinou todas as diversas atividades de secretaria, exatamente para que eu pudesse retornar a Salvador. E cumprimentando em nome dele, evidentemente, me dirijo ao eminente colega, desembargador Jefferson, que de forma muito competente, lidera, coordena, enfim, dirige a escola, e, claro, a colega Andréa Presas, que aqui já as referências que foram feitas a ela ainda são muito pequenas e muito reduzidas da sua capacidade de trabalho, do seu intelecto, da sua competência e, sobretudo, da sua profundidade dogmática. Por isso mesmo, me dirijo à Escola Judicial do meu tribunal, agradecendo o convite, e, enfim, assim o faço, como disse, na compreensão de que estou em casa, e por estar em casa, não me proponho hoje a fazer uma palestra dogmática, mesmo porque as palestras dogmáticas ficaram a cargo daqueles que estarão à frente desses 21 encontros. Aliás, colega André, este evento deveria ser copiado Brasil afora, porque nós precisamos cada vez mais, nós precisamos incentivar cada vez mais a qualificação de todos aqueles que atuam na execução, que ainda é o nosso débito para com a cidadania brasileira. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas também eu não posso deixar de, nessa fala inicial, de hipotecar a minha solidariedade aos, hoje, 345 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Nós estamos vivendo situações bastante dramáticas com pessoas, amigas nossas, parentes nossos, conhecidos nossos, estranhos a nós, que estão sendo levados pela Covid-19. Isso não tem sido fácil para todos nós. E não podemos esquecer que o número embrutece a nossa alma. As pessoas que hoje são representadas por este número são seres humanos, são amigos, são conhecidos, são parentes, são estranhos, que hoje se transformam, lamentavelmente, em uma estatística. E nós lemos a cada dia esse dado absurdo de mortos e nos embrutecemos com essa realidade a ponto de
chamarmos tão somente de números e perdemos a compreensão de que eles são pessoas. Faço essa referência para que nós não nos esqueçamos que por trás deste número estão pessoas que um dia estiveram conosco, conviveram conosco, especialmente servidores e magistrados, nesse universo de pessoas da nossa justiça do trabalho. Isso é importante para que nós não deixemos de referenciar com gratidão, com sentimento, enfim, a atuação dessas pessoas, a importância que elas tiveram em todas as nossas vidas. Portanto, após essa breve e inicial manifestação, eu volto a dizer, e aí repito, que por estar em casa, e já tinha dito até a colega Jefferson, quando ele me convidou, e até a colega Andréia, que eu não me proponho hoje a fazer uma palestra dogmática, mesmo porque acho que os colegas que doravante participarão desses outros encontros são muito mais qualificados para demonstrar hoje como está a evolução de todas as ferramentas eletrônicas, e sobretudo porque é necessário fazer-se cada vez mais o planejamento da execução. E me valerei hoje aqui de vários tópicos que me foram apresentados ao longo da minha trajetória como coordenador da comissão, por colegas que atuaram na coordenação. Hoje, pelo colega Cássio, TRT 21, antes pela colega Nayana, que muito contribuiu, e vejo até que ela está presente no nosso evento, do TRT 10, que muito contribuiu para a comissão de execução, que produziu um trabalho muito interessante de sistematização das ações, de organização interna das atividades, de documentação de todas as atividades realizadas, e também da elaboração de uma estratégia de atuação coordenada para a formação de um perfil de servidor e de magistrado, que nós chamamos de gestores da execução. Então, esta expressão, gestores da execução, ela procura transmitir a compreensão de que a atuação na execução tem que envolver um planejamento, uma organização estruturada a partir exatamente de pensar a execução, não apenas como a repetição de atos procedimentais, mas, sobretudo, a partir de um planejamento inicial a ser desenvolvido pelo gestor da execução, exatamente com a finalidade de fazer com que ela alcance o seu resultado em menor tempo possível, mais efetivo no menor tempo possível. Então, a minha ideia aqui é falar um pouco do que é a comissão rapidamente, e falar um pouco também a partir desses ensinamentos que me foram transmitidos com essa compreensão de gestão da execução, de como eu penso a execução, de como a comissão pensa a execução, de quais contribuições tem recebido ao longo desse período os colegas do Brasil inteiro, e as próximas iniciativas que nós estamos pensando este ano, inclusive um curso, um evento que nós realizaremos em junho, a colega André, inclusive, participará dele, como uma iniciativa interessante, voltada exatamente para fazer com que nós consigamos cada vez mais ampliar a qualificação dos servidores. Então, essa aqui é a minha ideia hoje, não é, repito, uma palestra dogmática, mas simplesmente uma conversa entre amigos. Eu me permito, então, começar falando só a respeito o que se pensa quando se fala em efetividade da execução trabalhista. O que quer dizer, na verdade, isso? E também por uma questão de homenagear, eu faço aqui uma referência muito importante ao ministro João Oreste Dallazen. O ministro João Oreste Dallazen sempre foi muito irrequieto, sempre foi muito... André, só me permita um segundinho, por favor, que eu acho que eu esqueci de ligar aqui me permita interromper aqui o compartilhamento, e eu vou pedir 2 segundinhos, vou interromper aqui a minha fala, porque eu vou ter... Eu vou aproveitar, viu, gente, para dar um aviso sobre o link, para a gente não divulgar o link, a não ser para as pessoas que se inscreveram, já que o evento é fechado, tá bom?
Oi, André, retornei, desculpa, é porque o cabo aqui soltou na hora que eu virei aqui, enfim, desculpem, foi um dos muitos episódios desse repertório de memes das videoconferências. É verdade que ainda bem que estamos aqui em casa. Eu estou tentando só apresentar aqui uma tela, Andréa, não sei se tem alguma restrição de compartilhamento. Não tem não, pode apresentar. Inclusive, estava apresentando a tela aqui. Tá, já está ok? Não, agora não. Agora. Então, veja, o ministro Joanes Dallazen, e eu falo isso até em homenagem à sua excelência, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a execução. E em 2011, ele, então, encaminhou ao Conselho Superior e propôs, enfim, aprovou a criação da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. E de lá para cá, ela tem, entre as suas várias atribuições, eu quero destacar exatamente o pensar a execução, que está esta ideia sedimentada na atribuição que lhe é reservada de propor, planejar e auxiliar exatamente a compreensão da efetividade da execução como algo imprescindível para as nossas atividades. E nesta composição, eu quero destacar uma mudança que houve ao longo desse período, que foi exatamente a inserção, como membro efetivo da comissão, de um diretor de secretaria. Isso não havia na composição originária, mas foi pensado exatamente para trazer ao universo da comissão a experiência de alguém que atua exatamente na linha de frente da execução. E, aliás, tem sido muito interessante a participação do servidor Emanuel, que, para a nossa alegria, deverá tomar posse nos próximos dias como magistrado da nossa Justiça do Trabalho. Então, nós teremos a perda na comissão, mas certamente muito felizes com a aprovação que teve o concurso nacional e deve tomar posse nos próximos dias. Então, esta comissão tem, portanto, a grande tarefa de pensar a execução como uma estratégia a ser implementada pelo Conselho Superior, com a finalidade de buscar exatamente garantir, fazer com que a nossa taxa de efetividade seja cada vez maior. E vejam do que eu estou falando. Nós temos, comparada com os demais segmentos do Poder Judiciário, a nossa Justiça do Trabalho, a melhor taxa de efetividade da execução trabalhista. Se nós compararmos, por exemplo, com os 12% da Justiça Estadual, nós temos mais do que o dobro da taxa de efetividade. Mas, ainda assim, é muito pouco para representar o universo oposto, que significa dizer que de cada 10 ou de cada 100 sentenças produzidas, quase 80 sentenças permanecem cada vez mais nos escaninhos da nossa instituição. E vejam, nós estamos falando no universo hoje de quase 43 milhões de processos em execução no Brasil, mais da metade dos processos em execução. Aqui na Bahia, pelos dados que eu obtive, nós temos hoje 250 mil processos em execução. E essa, sim, é a nossa preocupação na Comissão Nacional. E, ao longo deste tempo, temos desenvolvido ações exatamente buscando fomentar, não apenas a implementação de boas estratégias, de iniciativas que estejam voltadas para cada vez mais ampliar o universo de atuação do magistrado, mas também propiciar a introdução de algo que ainda é muito rudimentar na execução, que é o nosso planejamento desse ano, colega Andréa, de buscar trazer iniciativas de inteligência artificial para a execução trabalhista. Nós vamos levar essa proposta ao Conselho Superior para que nas estratégias de atuação dos núcleos de inteligência artificial também haja uma preocupação muito grande exatamente com a inteligência artificial na execução, já que não precisamos tão somente de ferramentas que auxiliem o magistrado a julgar o processo, mas, sobretudo, que dê a esse processo a possibilidade de alcançar o seu resultado final. Mas entre as iniciativas que a Comissão Nacional de Execução desenvolve, eu quero destacar, e fiz questão de catalogar esses dados,
os resultados obtidos nas semanas nacionais de efetividade da execução trabalhista. Nós já chegamos a quase 8 bilhões e 700 milhões de reais de valores arrecadados, e ainda não temos os dados da primeira semana de 2011, e como era a primeira experiência, não tínhamos a estrutura automatizada de coleta de dados, exatamente para fomentar a divulgação e a implementação das nossas estatísticas. Então, nestes 10 anos de implementação da semana, nós já temos o orgulho de dizer que arrecadamos quase, vejam, 8 bilhões e 700 milhões de reais. E que me perdoem os colegas de outros estados, não podia destacar exatamente a atuação que tem tido nos últimos anos o TRT da Bahia. Na última semana, a 10ª semana, o TRT da Bahia teve a 3ª colocação em números absolutos no Brasil, o 3º tribunal, inclusive, entre todos os tribunais, e aí só perdeu os 2 tribunais de grande porte, o TRT de Campinas e São Paulo, e obteve a 1ª colocação nos tribunais de grande porte. E por que eu chamo a atenção desse aspecto? Porque a semana é nosso grande evento, ela é planejada a cada ano, se realiza sempre na 3ª semana de setembro, e é importante despertar a atenção de todos os colegas e todos os servidores exatamente para esta semana, em que nós chamamos a atenção, não apenas do nosso público externo, mas do nosso público interno e da mídia nacional, para a importância de estabelecer a efetividade do processo judicial trabalhista. E efetividade significa dizer produzir o resultado, fazer com que o processo chegue ao seu final no menor espaço de tempo possível. E para isto é imprescindível que todos os colegas voltem as suas atenções na mais distante vara para este evento, porque por meio dele nós abrimos as portas da nossa instituição para o devedor que quer, de alguma forma, tentar resolver a sua execução, mas também desenvolvemos ações concentradas, dirigidas para aquele devedor que insiste em fazer com que a sua execução fique interminável, que nunca consiga alcançar o seu resultado, isto é, o resultado prático efetivo. Então, primeiro ponto, portanto, da minha fala, que significa demonstrar de que maneira a comissão atua, e ela não é um pensamento formado pela minha atuação, ao contrário, eu apenas faço coordenar as ações dos colegas que representam as 5 regiões geopolíticas no Brasil e tentar fazer com que cada vez mais os tribunais participem, enviando sugestões, que os tribunais participem, produzindo conhecimento, apresentando iniciativas que se transformem, que possam ser transformadas em boas práticas nacionais a serem difundidas pelos demais tribunais, porque essa também é uma atribuição da Semana Nacional, ou melhor, da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Bom, esse, portanto, é o objetivo inicial dessa minha manifestação, demonstrar como a comissão procura e tem procurado atuar. Mas é importante também mencionar nesse contexto, e aí eu procurei traçar um segundo ponto de abordagem, que é voltado a tentar, na minha compreensão, demonstrar quais premissas devem orientar a atuação do magistrado na execução. Este talvez seja o único ponto que eu possa ter algum conteúdo dogmático na minha fala, na medida em que o objetivo aqui é incentivar mesmo, não é outra finalidade, senão despertar no magistrado ou fortalecer no magistrado a compreensão de que a sua atuação é vital para que o processo judicial alcance a sua finalidade. E para isto, eu me valho do nosso querido amigo, conhecido de todos nós, a prata da casa, professor Fred Dias Júnior, que no livro de processo civil que escreve com Lucas Buril, no seu curso, ele destaca algo que me parece fundamental para motivar a compreensão do tema a respeito pelos magistrados, que é ter presente que existe, sim, no nosso sistema jurídico brasileiro, o que nós podemos chamar de direito fundamental à efetividade da execução. Ou eu diria agora, no nosso cenário, direito fundamental à efetividade da execução trabalhista. E ele exatamente busca sedimentar essa compreensão a partir de algo que por nós é sempre dito, mas sempre muito mais voltado para o plano formal, que é o devido processo legal. O devido processo legal não significa dizer tão somente, na minha compreensão, a observância
de regras rígidas e procedimento que orientem a atuação do juiz, voltada a esse conjunto de normas, a garantia da segurança jurídica. É muito mais do que isso. É importante salientar que quando nós falamos em processo, no sentido material de sua compreensão, é produzir o resultado que dele se espera. E é muito fácil compreender isso quando nós nos colocamos no lugar da parte. Quando nós, magistrados, quando nós, servidores, temos ou tínhamos, nos bons tempos, hoje muito escassas, alguma parcela deferida, né, de diferenças que nos eram reconhecidas, e quem atuou nas amatras sabe disso, o colega André sabe, que no minuto seguinte à decisão judicial já está na amatra o pedido do colega para a confecção da folha de pagamento. Os servidores que trabalham no serviço pessoal dos tribunais, serviço de pagamento, eram, assim, dos servidores também, isso não é diferente. Por quê? Porque nós somos seres humanos, dependendo como nós dependemos do nosso trabalho e das nossas receitas que por ele são proporcionadas, é por ele que nós custeamos a nossa vida, realizamos os nossos projetos de natureza material. Então, quando o processo retarda, eu digo sempre que o juiz é o pior litigante, que o juiz quer muitas vezes, e aqui falo que estou em casa, não são, enfim, atropelar as regras procedimentais para tentar fazer com que o resultado do seu processo seja produzido, alcançado no menor espaço de tempo possível. Ora, se o juiz assim o é, quando ele atua enquanto parte, por que não desenvolver essa mesma compreensão quando ele está atuando e está a atuar como protagonista do processo? O juiz não é um coadjuvante na execução, como equivocadamente se pode pensar. O juiz é o maior responsável para que a execução alcance o resultado efetivo dela. E quando nós falamos de resultado efetivo, estamos a dizer exatamente a necessidade que a sentença produza o resultado final no menor espaço de tempo possível. E veja, por isso mesmo, a Constituição estabelece no artigo 78, inciso 5º, artigo 78, a necessidade de que haja duração razoável do processo como uma política de atuação a ser observada também pelo magistrado na execução. Interessante isso, a colega Andréa sabe que muitas vezes há uma preocupação muito grande do magistrado em decidir o processo. Isso, evidentemente, também temos alguns percalços que muitas vezes as estatísticas judiciais são muito mais voltadas para alcançar a efetividade, no sentido de ser a decisão judicial proferida. Mas ali talvez comece a etapa mais difícil do processo em muitos casos, que é fazer com que a decisão alcance o resultado que o juiz planejou para ela. Porque nenhum de nós, como magistrado, gosta de ver a sua decisão simplesmente como um retrato pendurado na parede, em que se reconhece a alguém um direito, mas, na verdade, a sentença não é capaz de fazer com que o direito se torne implementado na vida daquela pessoa, que é o que nos interessa alcançar enquanto resultado. Então, vejam, não fosse já existir, desde a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a compreensão de que o processo deve observar essa diretriz em termos de direitos fundamentais, o legislador reformista de 2004 procurou exatamente estabelecer como uma premissa já em sede constitucional que o processo deve, sim, buscar alcançar o seu resultado no menor espaço de tempo possível. E, para isso, agora em 2015, no conjunto de normas que compõe o que nós chamamos de normas fundamentais do processo brasileiro, o CPC procurou detalhar isso e o fez em vários dispositivos, dos quais eu destaquei 3 inicialmente. Eu destaquei o artigo 1º, o artigo 4º e o artigo 6º. E vejam, o artigo 1º me parece muito importante nesse contexto, porque ele permite compreender o processo também como uma carta de valores a ser observada, essa carta de valores pelo magistrado. Quando ele diz que, vejam, o processo será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais. Isso é uma novidade para a nossa compreensão dogmática em termos de processo. Se nós compararmos com o CPC de 73, vamos encontrar uma distância muito grande da compreensão do legislador, exatamente para nos mostrar que o processo tem que produzir o resultado efetivo, mas no sentido de estabelecer para o juiz a possibilidade de ser dotado de instrumentos mais
importantes de que ele possa se valer para que isso seja efetivamente obtido. Não fosse isso suficiente, faz a referência expressa à nossa Constituição, claro que desnecessária, mas os artigos 4º e 6º, ao falar novamente da necessidade da duração razoável do processo como um valor a inspirar a atuação do juiz, fazendo uma relação direta com o artigo 1º da Constituição e com o inciso 78 do artigo 5º, ele menciona novamente a atividade satisfativa, a solução integral do mérito, exatamente para compreender ou transmitir a noção segundo a qual o processo brasileiro também é marcado por uma estrutura valorativa que busca estabelecer e busca alcançar exatamente o resultado, isto é, aquilo que a parte pensou, refletiu, enfim, desejou para motivar o próprio ingresso da ação judicial. E veja que ele fala em decisão, em tutela efetiva, no artigo 6º, e fala atividade satisfativa, no artigo 5º, e fala a solução integral do mérito, novamente, no artigo 4º. E na execução, é bom ressaltar, o legislador procurou, mais uma vez, em vários dispositivos, reforçar a necessidade que esses princípios fossem observados cada vez mais. E eu quero destacar um dispositivo também, que para mim é interessante nesse aspecto, que é algo que sempre é esquecido, ou muitas vezes é esquecido, que é o privilégio atribuído ao credor na execução. Isso faz com que o juiz tenha clara compreensão de que, na execução, há um sujeito em relação ao qual o legislador, e nós estamos no campo do processo civil, para dizer que, mais ainda, esse protagonismo se faz presente na execução trabalhista, há um sujeito no processo em relação ao qual o legislador entendeu que é em virtude dele, que é em função dele, que a execução deve ser motivada, que a execução deve ser exercida, para estabelecer um desequilíbrio nessa balança na execução. Esse desequilíbrio não é um arbítrio do legislador, muito ao contrário. O legislador, em assim o fazendo, sopesou a posição de cada um desses dois sujeitos no processo para compreender a importância do credor, porque ele foi, em face dele, que se reconheceu no título executivo que está sendo posto à execução, a tutela judicial por meio da decisão transitada em julgado. E aqui faço uma referência importante também para estabelecer que o legislador de 2015, quando promoveu esse privilégio do credor de maneira expressa, aliás, como já havia em 73, não é nenhuma novidade até aqui, mas muitas vezes isso é esquecido, isso é relegado a plano secundário. Ele quis dizer também que o velho artigo 620 do CPC de 73 e o atual artigo 805 estabelece uma premissa importante para dizer que a posição do devedor, enquanto sujeito da execução, no sentido de estabelecer a constrição e as medidas restritivas de direito, deve ser relativizada. Veja, ao mesmo tempo em que ela garante que o credor tem uma posição de protagonismo, ela diz que as restrições que devem ser opostas ao devedor e a insurgência dele, devedor, em face dessas restrições de direitos que lhe são muitas vezes asseguradas, deve observar um certo grau de relativismo. E aí eu homenageio, nessa minha referência, o professor Pinho Pedreira, de novo, um querido membro do nosso tribunal, já falecido, meu orientador do mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia, que sempre defendeu em seus escritos que o artigo 620 não conferia ao devedor um protagonismo absoluto na execução em face das medidas constritivas. Ele sempre sustentou que o artigo 620, a sua interpretação, tinha que ser relativizada, para dizer que o devedor vai sim sofrer as agruras das medidas constritivas. E ele nunca teve e não tem, e agora mais ainda no CPC de 2015, a possibilidade de se insurgir contra as medidas constritivas, salvo se revelarem excessivas. E eu vou chamar a atenção desse aspecto para demonstrar que o TST tem construído uma jurisprudência que tem validado as medidas atípicas, desde que não sejam tão somente medidas punitivas
na execução em face do devedor. Ou seja, nós temos compreendido, e me parece adequada esta jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, da STI 2, que o juiz da execução pode e deve adotar medidas atípicas, mas não pode fazer delas uma forma de punição do devedor, na medida em que deve sim representar uma maneira atípica de fazer com que a decisão exequenda alcance o seu resultado final. E aí, evidentemente, me refiro ao artigo 805, mas eu quero também demonstrar que esta regra do artigo 797 aqui transcrita, ela tem inteira correlação com o artigo 805 e com várias outras normas. Quando, vejam, na parte inicial do artigo 805, o devedor não tem um direito absoluto de querer que a execução se faça pelo modo menos gravoso. Esse direito que lhe assiste somente deve ser reservado e assegurado quando está na parte final desse artigo, a execução puder ser realizada por mais de uma forma. E aí o juiz terá a seu critério de escolha, de acordo com a sua atuação na execução, a possibilidade de escolher entre as medidas possíveis de serem adotadas para fazer com que o processo alcance a sua finalidade, aquela que representar, aí sim, o modo menos gravoso ao devedor. Mas vejam que se inverte a premissa, a seta, agora se inverte no CPC de 2015. Antes não havia o parágrafo único do artigo 620. Agora o legislador quis dizer e quis impor ao devedor o ônus de demonstrar, naquele caso concreto, qual é a medida que ele entende cabível que seja a menos onerosa. Então, vejam, o legislador, portanto, promoveu uma mudança de rumos bastante significativa, para dizer que não é, em primeiro lugar, não é em qualquer execução que o juiz não seja a ele afeta a possibilidade de estabelecer modos gravosos de execução. O juiz deverá, sim, optar pelo modo menos gravoso, se somente se a execução puder ser realizada por várias formas, de várias maneiras, e aí caberá a ele, sim, determinar as medidas que promover a menor restrição de direitos e o menor ônus ao devedor. Mas, ao alegar o devedor, porque de antemão o juiz não tem essa premissa definida no processo, ao alegar esta premissa, o devedor tem, sim, que dizer, naquele caso concreto, qual é a forma menos gravosa que ele entende cabível e cabe ao juiz, e se impõe ao juiz, então, avaliar se, de fato, o binômio entre menor gravosidade versus efetividade estará presente. Por quê? Se a medida menos gravosa for menos efetiva, o juiz não está obrigado a acolher essa medida. Vejam, isso é importante, porque o privilégio é atribuído ao credor da execução. Então, se o modo menos gravoso promover o retardamento da execução, puder acarretar o insucesso da execução, o juiz não está obrigado a aceitar esta forma proposta pelo devedor. Muito ao contrário, ele está autorizado a rejeitar essa proposta e continuar a agir do modo que pareça a tornar a execução mais efetiva. E vejam que essa premissa pode ser identificada em várias outras normas do Código de Processo Civil. E vejam, eu quero deixar isso muito claro, numa execução que não tem como premissa absoluta o crédito alimentar. E se isso é possível na execução civil, mais ainda se faz presente na execução trabalhista, cuja produto é, em regra, os créditos que tenham no trabalho a origem e que significa a subsistência da pessoa do credor. Vejam no artigo 829, quando vai tratar da substituição de penhora. Novamente, ele faz referência ao modo menos oneroso e também a ausência de prejuízos para o exequente. Então, não é uma norma isolada, é um microsistema normativo na execução que estabelece duas premissas a orientar a atuação do juiz, sempre referenciadas. Primeira delas, o protagonismo do devedor. Segundo, a ausência de prejuízo para a execução. E essas duas premissas irão
orientar a atuação do juiz e fazer com que ele, juiz, possa, sim, avaliar, no contexto das medidas possíveis, qual é aquela, ou quais são aquelas que pareçam mais efetivas ou menos prejudiciais à execução. Novamente, no artigo 847, quando se vai requerer a substituição do bem, o legislador faz referência à ausência de prejuízos ao credor para essa substituição e refere-se novamente também à menor onerosidade como premissa. Então, a todo momento, esta balança deve ser aferida pelo juiz para constatar se, de fato, o que se propõe não acarretará não apenas o insucesso da execução, mas também a sua maior inefetividade ou a maior demora na entrega da atuação do juiz. E neste aspecto, então, quero chamar aqui, já que nós estamos falando de premissas que orientam a atuação do juiz, destacar um ponto que me parece importante também, que é a regra do artigo 878 da CLT, com a Lei 13.467, que diz respeito à atuação de ofício do juiz. Nós temos tido conhecimento, por meio dos que nos chegam, de demandas que nos chegam na comissão, e também por meio de discussões entre colegas, que vários juízes, Brasil afora, interpretando literalmente o artigo 878, se recusam em estabelecer medidas restritivas ou coativas na execução, ou mesmo iniciar a própria execução, sob fundamento de quê? A redação do artigo 878, parte final, introduzida pela Lei 13.467, veda ao juiz a possibilidade de praticar atos de ofício. E eu tenho uma séria restrição a essa conduta. Primeiro, e tenho insistido nisso, por compreender que o juiz não é simplesmente um coadjuvante qualificado na execução. O juiz é um protagonista na execução, ao lado, evidentemente, do ator principal, que é o credor reconhecido na decisão judicial. E vejam, para chegar a essa conclusão, eu faço referência primeiro ao artigo 1º do CPC, que não há nenhuma dúvida, isso é superado, a discussão sobre o seu alcance e sua aplicação ao processo do trabalho, pelo artigo 15 que o Código previu, e, claro, o artigo 769 da CLT. E mesmo porque nós nos valemos em muito do regramento do CPC pela escassez de normas na execução no processo do trabalho. A nossa execução é muito pouco disciplinada, então nos valemos muito do CPC em vários momentos na execução, exatamente para orientar e instrumentalizar a nossa conduta a ser observada na execução. Mas o artigo 1º do CPC 2015 faz uma referência direta à necessidade que sejam as normas do Código interpretadas, e veja o que diz o artigo 1º, não apenas com base na Constituição, mas também tendo como inspiração os princípios e valores, que são normas de conteúdo aberto, e que, por conseguinte, dependem, em cada momento, por parte do juiz, da sua densificação. Então, se nós formos, de fato, ler o artigo 878 da CLT, na redação atual, e nos contentarmos com a redação literal do dispositivo, teríamos a compreensão de que o juiz tem que ficar inerte na sua cadeira, esperando que as medidas sejam requeridas, e tão somente determinar aquelas que tenham sido postuladas e nos limites da postulação. Não vou falar, evidentemente, do dever de cooperação judicial que o CPC de 2015 também prevê, a orientar e inspirar a atuação do advogado. Não quero aqui menosprezar ou desqualificar ou tornar insignificante a atuação do advogado no processo. Evidentemente, ele é, sim, responsável também, e o faz como sujeito cooperativo da jurisdição trabalhista, especificamente, para que o processo venha, assim, a também produzir o resultado esperado pelo seu cliente. Mas, se nós formos interpretar sistematicamente essa norma, inserindo-a junto às demais, veremos que, evidentemente, o legislador disse menos do que o que deveria dizer. E não pode a interpretação literal conduzir
a compreensão de que o juiz está impedido de determinar de ofício medidas restritivas ou medidas quaisquer voltadas à atuação, a sua atuação na execução. Primeiro, porque nós temos um limite intransponível, uma norma intransponível, que é o artigo 114, inciso 8º da Constituição Brasileira. Interpretada sistematicamente, permite compreender que o juiz está obrigado, de ofício, a executar o crédito previdenciário. Ora, se o crédito previdenciário é um crédito secundário em face do credor principal, que é o credor trabalhista, não se pode compreender ou foge à razoabilidade da lógica do procedimento que o juiz tivesse que liquidar toda a sentença, definir todas as parcelas salariais, cuja base de incidência da contribuição previdenciária seria identificada, executar, destacar esse crédito principal, executar até o final o crédito previdenciário e não fazer nessa mesma condução da execução em relação ao crédito principal. Porque, felizmente, o inciso 8º do artigo 114 foi inserido na reforma constitucional e não pôde, por ser norma constitucional, ter sido alterado na reforma trabalhista. E esta trava, que foi observada pelo Constituinte Reformador, permite concluir pela lógica do sistema processual brasileiro, porque não é minimamente compreensível esta ausência de lógica que estaria presente no dever que ele tem de executar de ofício um crédito secundário, um crédito acessório, que resulta da definição, e vejam, para saber quanto é devida a previdência social, o juiz tem que levar a liquidação até o final, a sentença transitar em julgado. A sentença de liquidação, ele teria que conduzir o processo até o final, na execução, para saber, primeiro, qual é o crédito principal devido, e dele extrair as parcelas salariais, para, em face delas, parcelas salariais, determinar a incidência do crédito previdenciário, na fase de liquidação. Mas, posteriormente a ela, ele não poderia paralisar sua atuação. Ele deve conduzir-se de ofício até o final, para executar o crédito previdenciário, que, repito, é um crédito acessório, e não faz sentido entender que o principal assume o protagonismo, que o acessório assume o protagonismo na execução em face do credor principal, e repito mais uma vez, que é reconhecido pelo legislador como sendo o sujeito mais, em face de quem se tem maior interesse na execução, que está dito no artigo 797 do CPC de 2015. Mas, ainda, além disso, há que se introduzir uma outra premissa nesse raciocínio. A pergunta é: qual é o prejuízo que é gerado para o devedor se o juiz iniciar a execução? Que nós temos lá, na CLT, o que eu gosto de chamar sempre, teoria geral das unidades processuais trabalhistas, a necessidade de que se façam presentes no processo do trabalho alguns requisitos para que seja reconhecida a nulidade do ato processual. E entre esses requisitos está a imprescindibilidade de demonstração do efetivo prejuízo para que o ato seja tornado nulo. E eu pergunto, qual seria o prejuízo assegurado ao devedor? Primeiro, porque ele pode iniciar também a execução. A iniciativa da execução, portanto, a fase de liquidação, não é um privilégio assegurado de modo exclusivo ao credor. Também o devedor pode fazer. Em alguns casos até tem feito para evitar excesso de constrição, para evitar cálculos equivocados. Isso, evidentemente, nos casos em que a sentença não é líquida. Que se for líquida, não há nem por que o juiz não prosseguir na etapa já de implementação dos atos constritivos. Então, o devedor pode iniciar a execução. Portanto, não é um privilégio exclusivo do credor. Segundo, não há, desde ser assegurado a ele, como será assegurado, evidentemente, o prazo para impugnação de eventuais cálculos, não há nulidade a ser reconhecida na medida em que terá ele a oportunidade de se insurgir com as defesas cabíveis na execução em face do valor que foi atribuído pelo juiz após a fase de liquidação e seguir-se-á nas demais normas que são asseguradas na execução. Então, eu fiz referência ao artigo
1º do CPC, mas também tenho que lembrar o artigo 2º. Se nós compreendemos, como hoje está no CPC, a execução como uma fase complementar, uma fase que se segue ao trânsito em julgado da sentença cognitiva, o CPC estabelece essa regra ao dizer que o processo começa com a iniciativa da parte, mas prossegue até o final com o impulso oficial atribuído ao juiz. E o nosso velho artigo 765 da CLT, que geralmente é interpretado como restrito ao processo de conhecimento, pode também ter um alcance para determinar, na sua compreensão, a autorização legislativa para que o juiz possa, então, também atuar de modo a garantir o resultado útil e em menor tempo na execução, inspirado também pelo velho artigo 765, quando fala na possibilidade de determinar qualquer diligência necessária, diz o legislador, ao esclarecimento do feito, das matérias objeto do processo, diríamos nós, interpretando em função dos valores constitucionais, também voltado para a efetividade da execução. E aí chego, então, ao penúltimo ponto da minha fala, que diz respeito aos poderes do juiz na execução, as chamadas medidas atípicas. O professor Fred Didier, nosso querido amigo, eu vou voltar a ele daqui a pouquinho, uma passagem que eu gosto muito, quando ele trata desse tema, ao falar exatamente desse direito fundamental à execução efetiva. Uma vez conversando com ele, numa dessas nossas viagens a Brasília, nós sentamos, cada um sentou ao lado do corredor, e começamos a conversar, e a conversa durou o tempo do voo, que nós nos esquecemos que estávamos, nem lanchamos, e as pessoas passavam entre nós, tamanha foi a empolgação. E uma vez ele me disse nessa conversa algo muito interessante, que foi a importância do artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015. E eu, provocando, disse, Fred, me permita aqui chamá-lo assim, nosso querido amigo de informalidade, Fred, se você pudesse destacar no código, assim, rapidamente, um artigo, diga um artigo aí que você acha fundamental na atuação do juiz, nós estávamos falando sobre isso, ele, de pronto, falou, inciso 4 do artigo 139. Coincidentemente também, uma vez no TST, foi participar de um evento, e provocado por nós, ele também chamou atenção para esse dispositivo, que produz uma mudança significativa na atuação do magistrado, inspirado pelo velho artigo 461A do CPC 2073, que gerou muita discussão entre nós, e quem atuava naquela época sabia disso na execução, que consistia em saber, primeiro, sempre se entendeu que as medidas atípicas só eram restritas às execuções de obrigação de fazer e não fazer, ou dar a coisa certa ou incerta. Não eram possíveis de serem adotadas nas execuções de pagar, que constitui, evidentemente, o núcleo maior das nossas execuções. E certamente inspirado nessa controvérsia doutrinária, o legislador de 2015 foi muito sábio ao estabelecer, e vejam, nos deveres, entre os deveres do juiz, no capítulo que trata do dever do juiz, isto é, da condução impositiva que lhe é atribuída pelo legislador, o dever e vejam o que diz o dispositivo. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, não é facultando-lhe. Cada palavra, e aí, se estivesse entre nós, o colega André, o colega Raimundo Pinto, ele nos daria uma aula sobre a importância das palavras no contexto normativo, e também o nosso querido cultor do idioma, no particular, e da etimologia, Luciano Martinez, que hoje vem muito preocupado tem sempre uma preocupação com a etimologia e o lugar de cada palavra no ordenamento jurídico, na norma jurídica. Vejam que o legislador não definiu para o juiz aqui uma faculdade, uma possibilidade, ele impôs uma obrigação. E é seu dever, portanto, diz lá, determinar. São comandos impositivos. E vejam o que eu destaquei, todas as medidas. E aí como diz o professor Fred, um cheque em branco que o juiz tem a seu dispor para, dentro das medidas possíveis, escolher aquela que no processo seja a mais adequada para produzir o resultado efetivo ou a medida, o significado prático daquilo que se obteve na sentença judicial. Mas aí,
Vejam, o legislador talvez tenha sido aqui muito cauteloso na redação, para evitar os debates que certamente haveria na doutrina sobre a interpretação e alcance dessa norma. Então, ele foi didático, disse todas as medidas, e poderia parar aí, mas ele seguiu exemplificando essas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias, voltadas para quê? Disse ele, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, tal qual o fez nos artigos 1º, 4º e 6º, ou 6º e 10. Disse várias vezes isso. E disse nos artigos 797, 805, 829, tutela efetiva. Mas, certamente, o legislador precavido se antecipou e disse, para evitar que haja novamente nova discussão doutrinária e jurisprudencial que busque limitar o alcance dessa norma, estabeleceu para mim a pá de cal categórica, disse lá, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, não deixou nenhuma dúvida nesse aspecto quanto à possibilidade de o juiz ter um dever de determinar as medidas necessárias para que o processo alcançasse o seu resultado. E já dizia o professor Marinoni, ao tempo do CPC de 73, que essas medidas necessárias, elas têm como finalidade alcançar o resultado prático equivalente, que é o que motivou a pessoa a estar em juízo, é o que inspirou alguém, motivou alguém a chegar até a propor a ação judicial. E o resultado prático equivalente de uma ação que tem como objeto a obrigação de pagar, não é outro senão a entrega do dinheiro a quem se deve. Ou medidas alternativas que a parte entenda cabíveis. Que é o resultado prático equivalente, não é outra coisa senão a finalidade para a qual o processo e a decisão existem. E, mais uma vez, o professor Fred, me refiro a ele, e eu gosto muito dessa passagem, quando ele diz existir no processo, na execução, por meio desta determinação, uma cláusula geral executiva. Se nós estamos falando em cláusula geral, eu invoco a doutrina de Judite Martins Costa, de Direito Civil, para explicar o que é cláusula geral. Norma de conteúdo aberto, para permanecer sempre atual a norma, evitando que o legislador tenha a necessidade de revisar o texto normativo, porque o seu alcance vai se adequando às situações em concreto que forem surgindo ao longo de sua existência. Essa técnica de normativa ou legislativa, muito adotada no CPC no Código Civil de 2002, CPC de 2015, busca fazer com que a norma tenha permanente atualidade, sem a necessidade de se rever o texto que expressa o seu conjunto normativo. E diz o professor Fred, capaz de fazer com que as normas dê ao magistrado a possibilidade de conceder efetividade às suas decisões. E me permitam compartilhar, mais uma vez, uma decisão que entendo muito interessante do STJ. Eu tenho sempre mencionado essa decisão, que ela é muito didática. O ministro Herman Benjamin, no RESP 1827-340 do Rio Grande do Sul, uma decisão muito pedagógica, analisando exatamente os limites da atuação do juiz em face das medidas atípicas à luz do CPC de 2015. Como ele analisa. E aí, observe que ele faz nessa decisão, o acordo recomenda a leitura, ele traz para o contexto da sua decisão a ponderação de diversos valores que estão na execução. O privilégio do credor, a menor onerosidade do devedor, a necessidade da efetividade da tutela. Ele traz para a decisão esses valores e enfrenta a discussão sobre esses valores exatamente para demonstrar que não há um direito absoluto do devedor à execução menos gravosa. Ao contrário, ele, nesse caso específico aqui, diz que o juiz pode se valer de vários meios para agilizar a execução, sem a necessidade de esgotar um para dar lugar ao outro. E o caso específico aqui envolvia exatamente a adoção de múltiplas medidas pelo juiz, a escolha daquela que fosse
mais efetiva para o caso concreto. Eu sempre recomendo a leitura desse acórdão, porque ele tem, a meu sentir, e faz referência a uma jurisprudência do STJ sólida nessa direção, ao se reportar em alguns aspectos da decisão a precedentes anteriores do próprio STJ, como isso você pode ver claramente na ementa. E no âmbito do TST, como nós podemos identificar? E aí vou fazer uma referência aqui a duas decisões da STI 2, muito interessantes, que se referiram às medidas atípicas, decisões recentes, uma agora de abril de 2021 e uma outra de março de 2021. A primeira da medida da ministra Maria Helena Malman, na STI 2, enfrentando a questão pertinente à adoção de medidas atípicas. E, a meu sentir, a orientar a atuação do juiz. O primeiro ponto que eu destaco é a chancela das medidas atípicas. Ou seja, o primeiro destaque que faz para essa decisão é reconhecer a afirmação que nela está contida, no sentido de afirmar a possibilidade de cabimento das medidas constitutivas atípicas da execução no processo do trabalho. Para mim, é o ponto mais importante da decisão. E vejam, está expressamente admitida a invocação dessa norma no âmbito da atuação do juiz, no caso concreto. Mas ela faz uma ponderação, ou seja, estabelece uma medida de equilíbrio para a aplicação dessas normas, para dizer que elas não podem ter caráter meramente punitivo. Para mim, o tribunal está exatamente balizando que a execução civil, ela se volta não para punir o devedor simplesmente, com medidas restritivas de liberdade, mas ao contrário, as restrições de direitos podem ser adotadas desde que seja demonstrado a importância delas na execução. E aí me refiro, os colegas de fora talvez não conheçam, mas a colega André talvez valesse a pena depois compartilhar, que eu não tenho aqui o número, uma decisão aqui da Bahia, se não me engano, da colega Thaís Mendonça, que foi uma das primeiras no Brasil sobre o tema. Mas o caso era bem interessante, evidentemente omitindo aqui os dados das partes, e talvez perca aqui algum elemento do caso, e talvez se perder, a colega André depois me ajude a resgatar, mas a situação é mais ou menos a seguinte: um casal, uma empresa do ramo do comércio, grande aqui em Salvador, uma loja de imóveis que teve uma atuação muito grande no mercado imobiliário brasileiro, baiano, imóveis de, enfim, valor elevado, uma loja, enfim, tinha um público especificado, enfim, dirigido à classe mais, enfim, com poderes econômicos, recursos econômicos maiores, não se conseguia chegar até a implementar a execução desses devedores. E, ao mesmo tempo, não eram localizados, não se encontravam bens, etc., etc., e, ao mesmo tempo, esses mesmos devedores ostentavam fotos nas redes sociais de frequentes viagens ao exterior, em lugares, e não tem nenhum preconceito que as pessoas viajem para o exterior, gastem seu dinheiro da maneira que acharam que deve gastar, isso é natural de quem possui recursos econômicos para tanto. Mas, nesse caso, o paradoxo que se enfrentava era a impossibilidade sequer de ser identificados bens de patrimônio do devedor, ao mesmo tempo que ostentavam viagens em lugares caros, e ela determinou, então, a apreensão do passaporte. Uma das primeiras medidas no Brasil, neste campo, após o CPC 2015 entrar em vigor. Isso foi muito discutido, não só no âmbito interno do próprio tribunal, aqui na nossa comunidade local, mas também no plano nacional, que representava, naquele momento, no processo do trabalho, uma novidade. Então, me parece que, transportados para vários anos depois, o que o tribunal está tentando demonstrar a necessidade de que a medida restritiva seja útil para a execução, que não simplesmente se volte para traduzir uma medida punitiva para o devedor, ou em face do devedor. Então, me parece que o caminho que está sendo adotado pelo tribunal faz com que o juiz tenha um norte, aliás, a ser observado na sua atuação na execução, demonstrar a necessidade e a utilidade daquela medida efetiva de restrição de direitos para a execução.
Até então, eu confesso que sempre tinha pautado a compreensão desse dispositivo na linha da necessidade da medida restritiva, para evitar que ela fosse adotada, por exemplo, no primeiro momento da execução. Sempre defendi que, como é medida gravosa, deve ser adotada se as demais medidas não produzirem o resultado que se espera. Mas confesso que reconheço que esse outro elemento de aferição, que é a utilidade para a execução, que foi observado pela STI2 e o TST, como a orientar a atuação do juiz na execução, deve ser também observado por ele ao adotar tais medidas. Uma segunda decisão da STI2 também, de março, a emenda um pouco grande, mas aí estão os dados da decisão para ser depois consultada, diz respeito exatamente a um caso em que havia apreensão de passaporte, bloqueio da CNH, etc., e se analisou o primeiro cabimento do habeas corpus, que é um tema interessante, em termos processuais, para as medidas restritivas, e o ministro Vieira de Mello Filho enfrenta essa questão, mas também se volta exatamente a reforçar o argumento da necessidade e da utilidade da medida constritiva a orientar a atuação do juiz na execução. Então, me parece, aqui, ó, obrigado ao colega André, que resgatou a notícia, e até faço referência a essa notícia, que é muito importante, porque abre, eu sempre tenho dito aqui, e me permitam me dirigir aos colegas magistrados, que o juiz pode ter qualquer característica na sua atuação, que, enfim, seja inspiradora do seu modo de agir. Mas uma característica que o juiz não pode deixar de ter, que é coragem. E coragem quer dizer, evidentemente, agir com arbitrariedade. Por isso mesmo, é necessário que o juiz sempre, sempre e sempre fundamente e bem as suas decisões. Vimos recentemente, e vou fazer a referência porque é um caso nacional, portanto não estou falando nada, a não ser o que a imprensa noticiou, e estou me valendo tão somente do que a imprensa noticiou, um caso muito importante no Brasil, relacionado a uma suposta prática ilícita cometida por algumas autoridades da República, em que os dados coletados tiveram a invalidade reconhecida pelo STJ, porque o juiz não fundamentou adequadamente a decisão que determinou, segundo se consta na imprensa, a apreensão, a obtenção desses dados fiscais. Então, a gente tem que perceber que, às vezes, uma decisão que para ele é de rotina pode se transformar num caso nacional. Então, essa importância da fundamentação da decisão deve estar presente quando o juiz recebe lá na montanha de processos para despachar, montanha antes física, montanha agora digital, na janelinha lá do PJE, nas abas do PJE, enfim, nas pastas do PJE, um processo em que ele simplesmente assinaria uma decisão que tem um grau de restrição elevado. Nesse caso, o juiz deve sim observar as premissas fáticas e jurídicas que devem orientar e que orientarão a adoção dessas medidas restritivas. Portanto, essas duas decisões, para mim, são muito importantes da STI2, que devem orientar a atuação do juiz, primeiro, fortalecendo e reconhecendo a possibilidade de adoção das medidas atípicas, que é uma indagação que ainda aqui ou ali permanece, que é uma indagação que aqui ou ali permanece no horizonte da atuação do juiz, ele pode ou não determinar, e isso em face, muitas vezes, da tão temida lei de abuso de autoridade, mas vou deixar isso de lado, precisar de outra conversa, mas para dizer que o juiz deve, sim, desde que fundamente sua decisão, determinar as medidas que entenda adequadas na execução. E chego, então, à parte final da minha fala, e aí me vale, novamente, daquilo que me foi transmitido pelos colegas que atuaram na execução, e aí, de modo especial, a colega Nayana, que foi quem me ajudou muito aqui nesse planejamento, nesse ideia de planejamento, ela que atua assim. Estou me referindo a ela porque ela que na época que nós íamos participar do evento do Rio de Janeiro, me cedeu esse material e falou sobre isso de maneira muito adequada lá na execução, em eventos que nós participamos de incentivo à atuação do juiz no planejamento da execução. Então, vejam,
quando nós nos preocupamos com os devedores que nos dão trabalho, e eu gosto sempre de destacar e refletir sobre isso, nós temos dois grandes grupos de devedores. O que quer pagar, que está com dificuldade por um insucesso empresarial, e se sente muitas vezes constrangido por dever, e acho que nesse campo a palavra para ele tem que ser sempre de conciliação, de escuta ativa, de encontrar soluções que viabilizem a solução do processo, e não me preocupo com esse devedor, de fato não é o foco das nossas preocupações, que eles muitas vezes se sentem muito mais constrangidos por dever do que pelo simples fato de ter um processo judicial, mas eu quero me valer aqui de nós termos uma atenção específica com relação ao devedor que não quer pagar. E para isto, para esse devedor, tem que existir um planejamento na execução, que começa exatamente por responder a algumas perguntas importantes. Eu resumiria, talvez, na primeira dessas premissas, que é conhecer o seu devedor. Isso é muito interessante, porque, ao longo da nossa atuação, nós vamos conhecendo quem é quem. Nós temos nossos clientes VIPs, o tribunal aqui da Quinta Região, na atividade que está desenvolvendo de inteligência, de gestão de dados processuais, sabe quem são os seus grandes devedores. O TST sabe quem são os maiores litigantes da nossa atuação. Nós sabemos quem é. Então, em face destas pessoas, nós temos que estabelecer para eles já uma atuação pensada na execução desde o seu início. Ao invés de simplesmente começarmos a atuar na execução desses devedores de maneira irrefletida, vamos pensar um pouco mais qual é a estratégia que eu vou desenvolver nesta execução em face desse devedor, que eu já sei quem é, já sei quais estratégias ele iria desenvolver. Me lembro muito bem, os colegas mais novos não conheceram, o preposto do Paz Mendonça. Nós tínhamos um preposto do Paz Mendonça, que é uma pessoa querida de nós, que eu não conhecia, era figura, era o preposto que ia a todas as audiências e tal. E o Paz Mendonça só pagava na véspera da praça. Era a norma interna deles lá. Pagava 100% da execução, mas só pagava na véspera da praça. E um dia, brincando com ele, disse, um dia vocês vão perder este prazo. Não, doutor, era tudo muito bem conduzido, etc, etc. E fazia assim, conduzia o processo, discutia hora extra, liquidava, enfim, ia até o tribunal, na véspera da praça, pagava, atualizava e pagava 100%. Um dia, o fato, o prenúncio aconteceu. Exatamente numa execução que tinha como penhorada uma loja situada no bairro de Brotas, aqui em Salvador. Quem conhece sabe que é um bairro extremamente movimentado. Aconteceu exatamente o que era previsível. A execução, por um erro qualquer, não foi liquidada, e a loja foi à praça, e um arrematante, uma pessoa, arrematou a loja. Então, imagine, uma loja, vamos só contextualizar aqui, só para contextualizar quem mora em qualquer cidade grande, um supermercado, no bairro popular, movimentadíssima loja, arrematada, e no dia seguinte, o arrematante, eu quero exercer o meu direito de propriedade. Que confusão não foi esse processo? Evidentemente, eu não lembro mais do caso, e ele próprio contou essa história. Doutor, o senhor tem uma boca miserável, desculpe aqui a informalidade, a expressão um pouco jurídica. Eu disse, não, mas isso era previsível, que tinha muitas ações dessa empresa, não nos dava trabalho, a não ser na pauta. Que tudo era muito igual, né? Hora esse, cartão de ponto, mas ia até a execução, mas ia até a véspera da praça. Na véspera, pagava. Então, esses devedores que nós conhecemos, nossos clientes VIPs, eu acho que em face deles, nós temos que pensar e agir de maneira inteligente. Começar a traçar uma estratégia na execução para evitar exatamente as medidas procrastinatórias que serão desenvolvidas e já planejar a execução voltada exatamente para fazer com que seja alcançado o resultado final, repito, no menor espaço de tempo possível. Aqui me vale de várias orientações e os colegas sempre atuam, e repito aqui mais uma vez, a colega Nayana, que atua sempre nessa direção, que estabelece essa forma de planejamento e que é copiada por vários outros colegas Brasil afora. Isso aqui é só um exemplo que o juiz tem que estabelecer premissas de sua atuação na execução com inteligência, para que não seja a execução uma mera repetição de atos. Me refiro à execução dos nossos devedores já conhecidos,
que tanto trabalho nos dão na condução das execuções. As investigações em torno de laranjas, quantos casos nós tivemos aqui, esse vou omitir o nome por razões óbvias, de alguns sócios de empresas que nunca conseguiam ter bens penhorados. E aí me lembro muito bem, a colega Andréa também sabe desse episódio, uma investigação patrimonial aqui, qualificada, que as colegas da execução desenvolveram, a colega Ana Paola e Renata e várias outras que atuaram na execução, eu não lembro quais todas foram, mas que produziram investigação de anos, a sentença tinha quase 200 páginas, que motivou, que gerou a apreensão de algo em torno de 60 milhões de reais, dos quais 20 milhões em dinheiro vivo, em espécie, em nome até de bebês recém-nascidos que tinham doações, enfim, um trabalho magnífico foi feito e que conseguiu desvendar um grupo econômico que todos nós sabíamos que existia, todos nós conhecíamos materialmente a sua existência, porque fisicamente não tem como vocês esconder empreendimentos imobiliários e comerciais, enfim, de várias áreas, mas nunca se conseguia chegar aos verdadeiros proprietários desse grupo econômico, que essa execução terminou, por fim, celebrando-se um acordo, não lembro mais os valores, não vem ao caso agora, mas o que interessa aqui é a inteligência voltada para a execução, no sentido de buscar o seu resultado. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, pensando, inclusive, no tipo de estratégia que vai adotar em face do devedor. Pessoa física ou jurídica, as estratégias são diferentes. Se a atuação é rural ou urbana, a estratégia tem que ser diferente. Comércio, indústria, serviços, a atuação tem que ser diferente, exatamente por conta das peculiaridades em torno de cada uma dessas empresas. E, evidentemente, a ideia do siga o dinheiro, eu já contei esse episódio, vou repetir também aqui, eu acho que não falei na Bahia, mas enfim, nós realizamos em 2019 ou 2018, tem que pedir um pouco a referência cronológica do tempo, acho que foi 2019, um curso em Brasília para gestores de execução. E neste curso, nós conseguimos uma parceria com o Ministério Público Federal, a Escola Superior do Ministério Público da União, de uma participação dos juízes desse curso, dos participantes desse curso eram magistrados, em uma aula que foi ministrada por 2 doleiros que estavam presos, mas fizeram delação premiada e inseriram na delação premiada, são os doleiros do caso Sérgio Cabral, inseriram nesse acordo de delação premiada, os procuradores que atuaram no caso, uma medida na qual eles são obrigados a dar cursos para juízes, policiais, auditores fiscais, procuradores, promotores de justiça, ensinando o que eles faziam. E os senhores e as senhoras não podem imaginar a engrenagem jurídica que foi criada para movimentar o que chegou a existir, vejam, chegou a existir cerca de 6 milhões de reais por dia em dinheiro vivo. Vejam, tentem, quem pode e tem dinheiro, arranjar agora 6 milhões em dinheiro vivo. É uma operação complexa, imagino eu, de movimentar banco, enfim, movimentar carro forte. E eles montaram estratégia tal e nos mostraram como é isso. Mas o curioso daquela história toda foi o cuidado que tiveram em dizer, naquela fala, que cumpriram todas as obrigações trabalhistas. Todas. Sabiam que era direito do trabalho, chegaram a ter empresas, aqui no sentido da expressão, com mais de 100 empregados. Mais de 100 empregados, que faziam coleta, conferência, enfim, não vem ao caso agora. E pagavam tudo com plano de saúde, com regras de compliance, todas as estratégias modernas das empresas adotavam, só que, evidentemente, eram empresas, claro, que trabalhavam com produtos ilícitos. Então, vejam, mas o que foi interessante nesse curso foi mostrar a possibilidade que existe no Brasil de um sistema financeiro paralelo ao oficial que movimenta bilhões, eu estou falando bilhões de reais por dia em atividades ilícitas, de repasse a dinheiro a pessoas ou empresas
no exterior, movimentando também com pagamentos semelhantes no Brasil. Mas, enfim, voltando ao que eu queria dizer, envolvendo, claro, né, nesse episódio, participação de bancos, de gerentes, de empresas fantasmas, enfim, tudo aquilo que movimenta esse mercado paralelo que nós temos conhecimento, mas que pela nossa forma de atuação nunca chega sequer a aproximar-se da realidade que existe. Então, isso mostra, repito, a importância do juiz ao atuar na execução para revelar ou para obter sinais por meio dos quais ele possa identificar caminhos a serem percorridos, e esses caminhos a serem percorridos orientarão a sua atuação. Por exemplo, a identificação de que certamente o curso, e nesse ponto eu quero cumprimentar a escola pela amplitude do programa, buscará enfrentar e analisar as ferramentas hoje postas à disposição dos colegas para a descoberta, identificação e toda essa realidade oculta do primeiro patrimônio nas execuções que, enfim, tanto trabalho nos dão. Por último, aí sim, eu quero só rapidamente falar das próximas iniciativas que serão adotadas na comissão, ou pela Comissão Nacional de Efetividade e Execução Trabalhista. Não sem antes mencionar algo que me parece importante, e quero também ressaltar, a necessidade que se compreenda o valor que tem para a execução a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. O juiz de primeiro grau, eu quero insistir nisso, é o grande protagonista da execução, e é o construtor, vejam, e é o construtor das teses que serão acolhidas pelos TRTs com remotíssima chance de chegar ao TST, exatamente por conta da restrição legal que há na admissão do recurso de revista em execução, por meio da qual somente pode ser conhecido se houver violação direta e literal à Constituição brasileira. Isso faz com que, em primeiro lugar, haja reduzida produção de acordo do TST pelas turmas em matéria de execução, especialmente por conta dos defeitos formais que impedem o conhecimento do recurso, em segundo lugar, da restrição, como eu disse, materialmente imposta pelo legislador, que é a necessidade de violação direta e literal à Constituição. Há dois exemplos interessantes que eu quero mencionar. Primeiro, um caso dos Correios. Os Correios têm uma ação coletiva em que se determinou a compensação de uma vantagem. Então, alguns tribunais do Brasil não têm determinada compensação e negam vigência a essa cláusula da sentença na ação coletiva. O tribunal, neste caso, tem conhecido o recurso de revista para dizer que, como a compensação está expressamente determinada no dispositivo da sentença coletiva e a sentença individual nega a possibilidade de compensação, há violação direta, nesse caso, a coisa julgada, com este recurso de revista. É diferente, por exemplo, das centenas ou milhares de casos que chegam em que se discute conteúdo do cálculo, se houve adequadamente ou não a compensação. Por exemplo, nestes casos, o tribunal entende que a violação reflexa a Constituição e não conhece do recurso de revista. Portanto, no caso da compensação, o conhecimento se dá por violação à coisa julgada, porque o juiz afasta a possibilidade de compensação. Isso existe, essa tese existe em 2 TRTs do Brasil, que motivam, claro, recursos de revista. E um segundo caso diz respeito a um determinado tribunal do Brasil, aí vou omitir o nome por razões óbvias, que definiu uma estratégia na execução que era, antes da tese do CPC de 2015, a desconstituição da pessoa jurídica sem que o sócio fosse notificado para integrar a lide. Ou seja, o sócio só tomava conhecimento da execução, até então movida contra a pessoa jurídica,
quando seus bens eram penhorados. E, em regra, a discussão era sobre bem de família. O tribunal, então, talvez no procedimento tanto quanto heterodoxo, passou a relativizar, admitindo o conhecimento do recurso de revista por dois dispositivos. Artigo 6º caput, violação de direito de moradia, e direito de propriedade do artigo 5º, não lembro agora qual é o inciso, que também era invocado como violado diretamente, ou seja, a propriedade foi atingida pela decisão do juiz, que determinou a constituição sem que o devedor, nesse caso secundário, que foi o sócio, tivesse sido formalmente citado para fazer parte da execução, e, evidentemente, se valer também, quando fosse o caso, o benefício de ordem que lhe é assegurado pelo CPC de 2015 e antes até também de 73. São dois casos que o tribunal tem conhecido recurso de revista em execução, mas pode observar que são casos absolutamente excepcionais. A regra geral é violação reflexa, porque você quer discutir forma de cálculo, composição de base de cálculo, enfim, e nesses casos, nessas situações, o tribunal não conhece do recurso de revista em execução. E aí sim, já encaminhando para o final, para deixar um pouquinho para a colega Andréa, enfim, falar também um pouco da Bahia, se for o caso, quais são os próximos passos em termos de comissão nacional? Quais são as próximas iniciativas que estamos pensando para este ano? Claro, mais uma vez, reforço a necessidade de participação do Tribunal da Bahia, dos colegas do Brasil inteiro, mais diretamente na Bahia, a Semana Nacional da Execução, que é sempre terceira semana de setembro. Há agora um projeto, assim, eu recebi essa informação ontem, portanto, agora em primeira mão, de fazer algo em parceria com a conciliação, ou talvez até ampliar para não mais uma semana, mas quem sabe um mês. Estamos pensando, uma proposta que recebi ontem, portanto, nem a comissão sabe ainda, porque ainda será debatido internamente, mas vamos realizar nos dias 10 e 11 de junho deste ano, já que faço a propaganda, um curso de formação continuada, essa é a nossa ideia, de qualificação em face das alterações havidas pela Lei 14.112/2020 na recuperação judicial. É um evento muito interessante que a comissão criou, pensou e levou a Enamate agora até para encampar como formação continuada, mas realizará de qualquer forma, e que vai discutir essas alterações normativas e terá a participação não somente da colega Andréa Presas, que já confirmou a participação neste evento, mas também de ministros do STJ, conselheiros do CNJ, juiz da Fazenda Pública, Recuperação Judicial de São Paulo, tem uma atuação muito interessante nessa área, para nos qualificar neste campo, mostrando as inovações da lei que afetam diretamente a execução trabalhista. Portanto, 10 e 11 de junho, anotem nas suas agendas, reserve um tempo que não só para ouvir a colega André, que já seria por si só justificável, mas também os demais que participarão deste evento. Nós também estamos pensando para este ano, que, claro, tudo foi comprometido por conta da pandemia e toda essa realidade que estamos vivenciando, as medidas para ampliação da tecnologia, e aí a ideia agora é também pensar algo em termos de estratégias que implementem ferramentas de inteligência artificial na execução. Nossa ideia é olhar para a execução de uma forma gerencial. Eu tive uma conversa essa semana com colegas de alguns tribunais, estamos pensando em iniciativas, trazer para o âmbito da comissão, que pensem, que deem ao juiz ferramentas de inteligência, que ele possa ver a sua unidade judiciária de uma maneira, assim, sistêmica. Não pegar processo a processo, ele tem uma forma de ver a execução de maneira sistêmica e adotar condutas envolvendo conjunto de devedores, conjunto de práticas judiciais que deem a ele, otimizem a sua energia, para não fazer mais do mesmo. A nossa ideia nesse campo também nessa linha. Um terceiro projeto é terminar a implementação do NAVEJUDE. O NAVEJUDE é um projeto que começou com a Marinha do Brasil, que é semelhante ao RENAJUDE, só que se volta para embarcações. Ele foi formalizado o convênio, mas por questão de sistema, não conseguimos implementar ainda, terminar essa implementação do NAVEJUDE.
aprimorar também o Sisbajude, continuar trabalhando com o CNJ, estamos trabalhando de maneira cooperativa com o Sisbajude, para que ele já possa ter não só o que havia no Bacenjude, mas também possa implementar novas ferramentas, e também dar continuidade ao projeto Wallace. O projeto Wallace é um projeto muito interessante, mas ele somente pode ser continuado com o fim da pandemia, que é um projeto que trabalha com os grandes devedores, mas aí são big datas, né? São grandes devedores, e por isso mesmo, são execuções sensíveis que envolvem pessoas publicamente expostas, por isso mesmo não se opera pela internet, só em base em máquina física, dentro do nosso produto de trabalho. Então, esse é um projeto que começou com o colega Doroteu, que hoje está no CNJ, que coordenou esse projeto. É um projeto muito interessante, porque permite, por exemplo, como no exemplo que eu vou citar, em que ele recebeu a incumbência de promover a investigação patrimonial de um grande grupo empresarial de um determinado TRT, que envolvia operações, só o que ele recebeu tinha mais de 200 mil folhas de dados para ele processar e conseguiu identificar patrimônio oculto da ordem de quase 30 milhões de reais em 15 minutos, com confecção de relatórios gerenciais que esse sistema promove. Por isso mesmo, é um sistema, assim, muito sensível e opera com dados. Hoje nós temos acesso a 89 bases de dados reservados ou dados públicos que nós usamos exatamente para monitorar essas grandes execuções. Por isso mesmo, só se opera, para evitar hackeamento de dados, só se opera com dados em máquina, em rede física, não trabalha com rede externa, e ele próprio ficou em possibilidade de continuidade, exatamente por conta da pandemia. Mas, e também, por último, iniciativa para esse ano também, vamos continuar com a consulta aos regionais por meio dos encontros regionais, os TRTs. Essa iniciativa começou ano passado, ou seja, aproximar a comissão dos colegas de cada regional e também dos servidores que atuam na execução. Fizemos ano passado o encontro com as 5 regiões do Brasil, vários colegas participaram na sua região desse encontro regional, e no final fizemos um encontro nacional, tivemos mais de 2.000 participantes em tempo real, foi um evento muito interessante, que a ideia aqui é coletar sugestões, ouvir os colegas, ouvir o juiz, ouvir os servidores, que muitas vezes atuam nos lugares mais distantes do Brasil e não têm a voz de mandar sugestões para a comissão diretamente. E foi muito interessante essa iniciativa, vamos continuar esse ano para prosseguir exatamente com essa escuta ativa e permitir que os colegas, enfim, os servidores também, claro, participem de modo direto com as ideias para que nós possamos, quem sabe, transformar em boas práticas. Colegas, como eu disse no início, senhoras e senhores, não era uma palestra dogmática, essas continuarão nas próximas sextas-feiras, terão pela frente uma grande maratona, e, portanto, a minha ideia aqui era somente transmitir a minha compreensão da execução, como eu a vejo, o que a comissão procura fazer, de que maneira tem atuado, de que maneira atua, objetivando exatamente fazer com que nós tenhamos cada vez mais processos em execução. Renovando os votos de saúde a todos, que fiquem bem, que fiquem com saúde, fiquem em casa, usando máscara, álcool gel, vacina, quem pode tomar. Eu acho que tomo a minha na próxima semana, completei essa semana 60 anos, sou agora um sexagenário, me tornei um privilegiado da vacinação, estarei lá com os 2 braços a oferecer a vacinação pública, e por isso mesmo, agradeço a atenção de vocês, dos colegas, amigos, queridos, ao colega Jefferson pelo convite, colega André pela atenção, e dizer que é sempre, não digo um prazer, mas é sempre um privilégio estar na Bahia, falando para os meus queridos amigos do meu sempre permanente TRT5. Bom dia a todos. Ministro Cláudio, eu só tenho aqui a agradecer, né? Eu já estou vendo aqui as manifestações no chat, no meu WhatsApp também, o pessoal está mandando, né, manifestações agradecendo, mas brilhante a sua fala, como sempre, aliás, né? Muito obrigada pelas palavras, aí, pela abertura, a sua sensibilidade, né? Tudo, enfim, tudo. Foi uma aula magna no sentido da palavra, verdadeiramente magna. Ministro, tem algumas poucas perguntas aqui, né? Acho que a gente tem um tempinho, acho que dá para fazer.
Uma colega perguntou sobre a nossa semana de efetividade da execução, se já tem alguma data prevista, se vai ser naquele período mesmo de setembro, ou não tem nenhuma definição. Esse material também... No mês de março de cada ano, nós já iniciamos as atividades da semana daquele ano. Pelo calendário oficial, é sempre a terceira semana de setembro. E já disparamos os primeiros ofícios para reserva de pauta, privilégio desse processo na execução. Como eu disse, ontem, exatamente ontem, recebi a informação de um colega ministro com uma proposta de talvez ampliar um pouco mais a semana de execução. Esta proposta ainda vai ser examinada pela comissão. Não recebi sequer o ofício que ele me mandou, me ligou para dizer que me mandou o ofício, mas eu quero dizer que, pelo nosso calendário oficial, é sempre terceira semana de setembro. O ano passado, excepcionalmente, por conta da pandemia, foi adiada para novembro. Mas, em princípio, é sempre terceira semana de setembro. Também o pessoal pergunta se esse material vai ser disponibilizado para a escola, que a gente poderia disponibilizar para os colegas. Mandarei daqui a pouquinho. Pronto, ótimo. Aí eu tenho também, ministro, se me permite, algumas colocações. Aí já sou eu, André, agora, né? Primeiro, em relação a esse aprimoramento aí do Cisbajude, que de fato é uma necessidade, né, Rafael? Você até pode me ajudar nisso. A gente tem tido ultimamente muitas dificuldades, inclusive com o Simba, na demora das respostas. E uma outra dificuldade com o Simba, ministro, é que a gente precisa de uma plataforma de BI para fazer a leitura, e a gente estava contando aí com o Wallace. Então, essa notícia aí de que o Wallace vai depender do retorno da atividade presencial, eu fiquei agora um pouco preocupada, eu confesso que fiquei um pouco preocupada, porque aqui a gente já estava em processo de aquisição do ClickSense, que o ClickSense passou a ser pago, e diante da notícia do Wallace, nós suspendemos, né, a compra da licença pelo período de um ano. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, porque se o Cisbajude ele aperfeiçoasse o módulo do afastamento do sigilo, não é, Rafa? Seria, assim, uma grande mão na roda em substituição, efetivamente, ao Simba. Mas a gente não tem, é muito ruim o sistema, muito ruim. Então, esse é um primeiro questionamento. Posso trazer logo os dois que eu tenho, e aí tudo de vez? Pode. Uma outra questão, assim, que eu estou muito angustiada em relação ao ESE-PJE. Foi criada uma expectativa para a gente, na versão 2.6 do PJE, de ele entrar como um satélite. Inclusive, na apresentação que houve, lá o seminário de apresentação, foi feita a apresentação, e aí, quando veio a versão, veio sem o ESE-PJE. O ESE-PJE é um grande banco de dados, que faz com que a gente acabe com o retrabalho. Eu vejo a gente enxugando gelo o tempo todo, tendo retrabalho o tempo todo, né? A gente tem feito um trabalho aqui na Bahia gigante, só depois para explicar com calma, a gente vai ter até um painel sobre isso. Mas sem um banco de dados, sem um ESE-PJE, nós abortamos nosso projeto local, que era o SEI, em favor do ESE-PJE, porque não vamos gastar dinheiro público com uma coisa que vai ter ali na frente. E eu confesso, eu fiquei muito frustrada mesmo, assim, sabe, com não ter o ESE-PJE na versão 2.6. Então, eu trago minhas angústias aqui, que eu acho que os colegas devem compartilhar dessas angústias também. Veja, eu gosto muito dessa ideia das angústias coletivas, porque transmite uma sensação de leveza em face dela. Primeiro lugar, foi o Cisbajude, não foi isso? Veja, o ministro Ronaldo Lopes Leal, uma vez me ligou pedindo, porque me conheceu, querendo que eu o apoiasse numa ideia que ele tinha, que era a construção de um sistema nosso, que ocuparia o lugar do que veio a ser depois o Bacenjude. Esta ideia de que nós tivéssemos um sistema nosso de gestão das constituições judiciais determinadas em ativos financeiros sempre existiu. Eu mencionei o ministro Ronaldo, porque ele foi a primeira pessoa a pensar nisso. Ele sempre disse, tinha uma frase até interessante, que o juiz na execução tem que ser truculento. Ele até usava essa expressão, o juiz tem que ser truculento na execução. Talvez ele não chegue a isso, mas enfim, compreendamos o contexto que ele quis dizer. Então,
todas as vezes que nós tínhamos, no cenário anterior, mudanças no Bacenjude, era verdadeiro parto conseguir pequenos avanços. Exatamente por conta de ser o sistema do Banco Central e assim, ter vários donos no sistema. Então, o projeto de mudança para o Cisbajude tem como premissa importantíssima, para mim, fundamental, ser um sistema do Poder Judiciário. Nós somos os donos dele. É verdade, reconheço, que nessas primeiras versões ele ainda veio muito carente das ferramentas que já existiam no Bacenjude. O que, para mim, é natural que isso aconteça. Veja, a mesma coisa que nós olharmos hoje o PJE na versão atual, o PJE na versão 1.0. É um processo continuado de evolução. Claro que se você tem hoje uma ferramenta que lhe propicia, em tempo real, informações que são essenciais para a execução, e se os sistemas novos não contêm a mesma facilidade, você, de fato, se sente frustrada. E isso está absolutamente correto. Então, eu acho que o primeiro ponto, Andrei, lhe peço até, o primeiro ponto é que você documente isso para mim, mande para a comissão essas suas reflexões por meio de um ofício, mostrando que nós precisamos provocar o Comitê Gestor Nacional do PJE, do Cisbajude, e nós somos quem mais demanda no CNJ sobre o Cisbajude. E sempre nós fomos protagonistas, não somente no acesso ao Bacenjude, como nas mudanças. E sempre temos colegas muito participativos na gestão do Cisbajude. Então, é preciso que essa informação chegue à comissão, para a comissão documentá-la, enviando um ofício para o CNJ, e, se possível, marcando o encontro com o conselho responsável pelo projeto lá, isso eu posso fazer tranquilamente, o encontro hoje virtual, para mostrar a necessidade, eu sei que quem coordena é o colega juiz da Federal, salvo engano, mas já tive com ela algumas vezes, de algumas mudanças serem priorizadas, porque imagine que tem lá uma pauta de reivindicações, de mudanças, e nós temos que estabelecer quais dessas mudanças para nós são mais importantes, e em face delas, estabelecer uma escala de prioridade. Primeiro ponto. Então, portanto, eu acho que, como resposta para a sua angústia, que também para mim é compartilhada, eu sugiro que você, ou enfim, o comitê gestor da execução, enfim, no tribunal, documente isso, mandando um ofício para a comissão, em meu nome, que eu vou adotar providências junto ao CNJ, para verificar que demandas existem, qual é o grau de prioridade delas, em face da importância delas para o processo. Às vezes é mudança pequena no sistema, mas tem um grande impacto na prática judiciária, e às vezes é o contrário. Ela envolve mudança grande em sistema, mas com pequeno impacto na solução, enfim, na nossa atividade. E quanto ao ZPJE, essa também é uma frustração que já ouvi de alguns colegas. E aí eu só posso dizer, eu não faço parte do comitê gestor, mas também de maneira muito aberta, eu lhe digo, vou verificar o que aconteceu, enfim, nesse aspecto. Eu tenho conhecimento de que houve algumas mudanças no planejamento do PJE para este ano, em face, enfim, das próprias prioridades que foram estabelecidas, em face até da pandemia, da gestão desse processo atual. Mas também me comprometo aqui a verificar o que houve nesse sentido, qual foi o obstáculo que foi criado para não estar presente já agora na versão 2.6, e prometo responder formalmente, e certamente durante o curso vai noticiar aos participantes a minha resposta com relação, não sei se vai noticiar, digamos assim, a resposta que você queira obter, mas eu prometo que terei a resposta desses dois temas, pode ficar tranquilo. Tem uma pergunta de uma colega aqui, que é reiterando a questão do SIMBA, né, se tem alguma expectativa de melhora, seja no que se refere à possibilidade de solicitação fora das redes dos tribunais, ou no que se refere aos prazos de resposta. Os prazos, viu, Daniela, eu até adianto, né, Rafael, a gente fez esse questionamento, o problema é a falta de pessoal mesmo, ele não tem condição de responder, mas eu vou passar para o ministro. E uma outra questão, ministro, é sobre o Infojude, que hoje nós que fazemos, estamos ali na linha de frente da pesquisa, né, o Infojude, ele só serve hoje para o DOI, na verdade, né, as outras funcionalidades são completamente inúteis, mas inclusive, a gente teve reuniões aqui na Bahia com o pessoal da Receita Federal sobre a possibilidade de incorporação de outros módulos fiscais no Infojude.
né? Então, também uma coisa que eu vou fazer da mesma forma, então, já vou me adiantar aqui e vou fazer a proposta à Comissão Nacional, né, de sugestão de incorporação de outros módulos, como, por exemplo, o E-Financeira, o Decred, ao Infojude, que seriam, assim, resolveriam 80% das nossas execuções. Então, são essas duas... Eu vou fazer, eu fiquei devendo uma resposta, o Wallace. Na verdade, eu me equivoquei, eu talvez não tenha dito direto corretamente o que eu queria dizer. Na verdade, o projeto do Wallace envolvia a rede, tem uma expressão agora que eu esqueci, rede fechada, enfim, mas para essas grandes investigações. Eu vou verificar em que fase ele se encontra, porque ele chegou a ser disponibilizado por um determinado TRT para teste, e foi, inclusive, em 2 TRTs testados. Um deles, inclusive, foi o TRT 10. Nós fizemos alguns testes lá, até a colega Nayana acompanhou esses testes, e a resposta foi bem interessante. O que se vedou o acesso externo é para esses big datas de grandes devedores que os tribunais pedem quando não conseguem identificar nas situações em que há devedores que têm ações múltiplas em vários tribunais. Então, a ideia é fazer uma investigação patrimonial centralizada, que envolva base de dados nacionais e que ele possa identificar a existência dessas situações específicas. Mas eu vou verificar em que estágio se encontra o Wallace na versão que os tribunais teriam acesso, nessa versão, digamos assim, que os juízes também teriam acesso nas suas unidades. Cheguei, me lembro bem, a disponibilizar para o TRT do Rio de Janeiro também, para uma fase de testes, mas como me comprometo a verificar isso, já deveria a resposta. E aqui já trazendo a sua... Aqui, na Ana já me responde aqui sobre o ClickSense. Mas havia uma ideia de comprar uma licença pelo Conselho Superior. Eu vou me informar diretamente agora e depois trago essa informação mais adequada. Mas eu vou me adiantar à sua ideia e fazer uma outra proposta. Sem prejuízo de vocês me mandar esse ofício que já está acertado, eu vou organizar com a comissão, e vou fazer isso ainda hoje, encaminhar para que a comissão organize, o que estava previsto para mais no final do ano, eu vou antecipar o encontro regional para esse primeiro semestre, com os 24 gestores dos tribunais, para que vocês apresentem, digamos assim, será muitas lamentações, a comissão estará aberta a ouvir de vocês todas as iniciativas, e aí a ideia é que vocês antes escolham, de cada região, propostas, enfim, ideias, para que nós possamos estabelecer o planejamento, quem sabe, para o segundo semestre, e até já também para esse ano ainda, a fim de que nós possamos ter iniciativas que sejam, enfim, que atentem mais do que os tribunais demandam. Fizemos ano passado, devo reconhecer que alguns tribunais sequer participaram desse encontro regional, assim, aqui também vou fazer lavar essa nossa roupinha suja não, manchada de água suja, mas alguns tribunais não participaram, foi, assim, frustrante em relação a alguns tribunais, outros tribunais tiveram participação expressiva, então agora eu acho que vamos fazer pela segunda vez um encontro regional, esse encontro nacional, gestores regionais, vou tentar fazer, ainda acho que dá para fazer no mês de maio, talvez, acho que abril não dá mais, para nós possamos catalogar sugestões e aí priorizar e encaminhar como meta da comissão para esse ano. Promessa assumida. Muito obrigada, excelente, ministro, assim, esse encontro vai ser ótimo para regulamentações coletivas. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, só a sugestão mesmo dos módulos no Infojude, de melhorar o Infojude, né, porque hoje ele não tem, né, utilidade. Acho que é isso, não vi mais nenhuma pergunta, não. Então, assim, reitero aqui mais uma vez os agradecimentos ao ministro Cláudio, ao desembargador Jefferson, ao conselho da escola, aos servidores da escola, aos colegas que ajudaram na construção aí, que organizaram esse evento, a todos os presentes, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, tivemos uma aula fantástica hoje, eu passo a palavra ao ministro Cláudio para as considerações finais. Enfim, é só para desejar a todos vocês que estão conosco aqui, saúde acima de tudo, que tenham excelente curso, que possam aproveitar os instrutores, a programação, são pessoas da mais excepcional qualidade, essa exatamente é que é a ideia de termos esses eventos para qualificar
os colegas e servidores que atuam na execução. Prioridade na execução é, para mim, a grande pauta da nossa instituição. O CNJ está com algumas ideias interessantes, alguns projetos interessantes nessa linha, os PUCs também têm essa preocupação. Então, eu acho que o nosso grande ponto de pauta este ano, permanente nas nossas atuações, tem que ser a prioridade na execução. No mais, é dizer que é um prazer estar com vocês juntos nessa manhã, espero que tenham, de alguma forma, contribuído eu para deixá-los com mais vontade de atuar na execução. Grande abraço a todos, prazer, e até outra oportunidade. Semana que vem, sexta-feira que vem, será no período da tarde, pessoal, o ministro Aloísio, né, foi alterado o horário, será no período da tarde, só dando esse aviso final aqui. Já